A pergunta que assombra a humanidade. Desde os tempos antigos, uma pergunta ecoa nas mentes dos homens. Quem está no controle de tudo? Em meio ao caos, às guerras, às tragédias e aos momentos de silêncio nos desertos da alma, uma ideia se levanta como uma rocha inabalável, a soberania de Deus. Mas o que realmente significa dizer que Deus é soberano? Ele controla absolutamente tudo, até mesmo a dor, o mal, a morte. Seja muito bem-vindo. E esse é o canal Castigo Divino MAG, onde a fé encontra respostas profundas e revelações transformadoras. Na Bíblia Sagrada, encontramos afirmações impactantes. No livro de Daniel 4:35, o texto diz: todos os moradores da terra são considerados como nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Esse versículo revela uma faceta do divino que é tanto aterradora quanto reconfortante. Um Deus que age sem precisar pedir permissão, cujos caminhos são inalcançáveis ao entendimento humano. E é exatamente aí que mora o mistério. Se Deus é soberano, por que o mundo parece estar desgovernado? Por que inocentes sofrem? Por que existem doenças incuráveis, guerras intermináveis e uma constante sensação de abandono espiritual? Estaria Deus no comando disso tudo? Ou ele apenas observa de longe, impotente diante do livre-arbítrio humano? No Antigo Testamento, vemos o exemplo de Jó, um homem justo, íntegro, temente a Deus, e mesmo assim teve tudo tirado. Filhos, riqueza, saúde, tudo por um aparente acordo celestial entre Deus e Satanás. Jó não entende o motivo de seu sofrimento, mas mesmo em sua angústia, ele clama: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Isso mostra que, mesmo sem compreender, ele acreditava que existia um propósito soberano por trás de tudo. O conceito de soberania divina não é um consolo barato. Ele confronta, ele nos coloca diante de um Deus que não pode ser manipulado, que não se curva às vontades humanas, que não está preso às lógicas do mundo. Um Deus que reina, ainda que não compreendamos os seus decretos. E isso nos leva a uma pergunta crucial: o que é realmente o governo de Deus? Não estamos falando de uma presidência celestial ou de um sistema político divino. Falamos de algo infinitamente maior, uma vontade eterna que governa não apenas o tempo, mas também o destino. Na carta aos Romanos, Paulo escreve: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Isso inclui as alegrias e as tragédias, os nascimentos e as mortes, as vitórias e as quedas. Tudo está dentro do plano de um Deus que vê o fim desde o começo. Mas será que essa soberania anula a liberdade humana? Se Deus governa tudo, ainda temos escolhas reais? Ou somos apenas marionetes num palco cósmico onde o roteiro já está escrito? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas desse mistério. Prepare-se para enfrentar verdades que podem mudar a forma como você enxerga a vida, a fé e até mesmo o seu sofrimento. Porque para entender o governo divino, primeiro é preciso estar disposto a encarar o abismo da existência e confiar que há um trono acima de tudo. O trono invisível e o controle sobre o caos. A soberania de Deus, muitas vezes, é comparada a um trono invisível que governa sobre o caos. Não há rei humano, por mais poderoso que seja, que consiga controlar os batimentos do próprio coração ou impedir a aproximação da morte. Mas Deus, segundo as Escrituras, conhece o número de cada fio de cabelo em nossas cabeças. Lucas 12:7. Ele não apenas observa, ele governa. E governa com total autoridade. Mas há uma tensão brutal que surge aqui. Se Deus controla tudo, então por que ele permite o mal? E mais perturbador ainda, será que ele usa o mal para cumprir seus propósitos? Essa é uma das maiores crises teológicas da humanidade.
Em Isaías 45:7, lemos algo surpreendente. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O próprio Deus declara ser o Criador até mesmo do que é considerado destrutivo. Mas como conciliar isso com um Deus que é justo, amoroso e misericordioso? A chave, talvez, esteja em entender que soberania não é sinônimo de crueldade, mas de um poder absoluto que se move em dimensões que a mente humana não é capaz de alcançar. O mal não é um fim em si mesmo, mas um instrumento limitado que, nas mãos do Criador, serve a um propósito eterno, ainda que incompreensível. Vejamos o exemplo de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Traído, abandonado, preso injustamente, ele passou por um vale de dores que parecia sem sentido, mas no fim, já como governador do Egito, ele diz aos seus irmãos: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Essa declaração revela o mistério da soberania divina. Deus permite o mal, mas nunca perde o controle. Ele transforma tragédias em propósitos. O que o homem faz por ódio, Deus usa por amor. O Salmo 115:3 é enfático. Nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe agrada. Não existe veto humano que impeça o agir de Deus. Nenhum governo terreno pode revogar seus decretos. Nenhuma força maligna pode frustrar seus planos. Ele governa sobre reis, reinos, potestades, céus, infernos, sobre tudo. Mas há algo mais profundo nessa soberania. Deus não apenas rege o universo, ele rege o íntimo dos corações. Em Provérbios 21:1 está escrito: O coração do rei é como ribeiros de águas na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Até mesmo os pensamentos mais secretos estão diante de um Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo dirige. Isso é, ao mesmo tempo, assustador e libertador. Assustador, porque nos mostra que não podemos esconder nada dele. Libertador, porque indica que mesmo os erros podem ser redimidos por uma vontade maior. No entanto, essa verdade entra em conflito com o nosso orgulho. O ser humano quer ser senhor do próprio destino. A ideia de que existe um Deus que governa soberanamente incomoda, pois destrói a ilusão do controle pessoal. Queremos ser livres, mas detestamos as consequências da liberdade. Queremos escolher, mas não aceitar que nossas escolhas têm limites impostos por uma vontade superior. Por isso, muitos rejeitam a soberania de Deus. Preferem acreditar em um Deus distante, que apenas observa de longe, como um espectador impotente. Ou, em outro extremo, negam a existência de Deus para não lidar com a ideia de uma autoridade suprema. Mas ignorar o governo divino não o torna inexistente. O trono continua lá, invisível, mas absolutamente real. A Bíblia nos apresenta um paradoxo. Deus é soberano, mas o homem é responsável. Como conciliar essas duas verdades? Seriam opostas ou complementares? A tensão entre o livre-arbítrio e a soberania divina não deve ser resolvida, mas abraçada, porque é nessa tensão que o mistério da fé se revela. E é nela que Deus mostra que, mesmo quando não entendemos, Ele continua no controle absoluto de tudo. No próximo bloco, vamos explorar a tensão entre destino e escolha. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre livre-arbítrio, propósito e responsabilidade. Afinal, se Deus é soberano, o que resta ao homem? Livre-arbítrio ou ilusão de liberdade? Desde o Éden, o homem carrega a marca do desejo por autonomia. Quando Adão e Eva estenderam a mão para o fruto proibido, não estavam apenas desobedecendo uma ordem, estavam reivindicando independência do Criador. O pecado original não foi apenas um ato de rebeldia, foi uma tentativa de autogoverno. E essa mesma chama que ardeu naquele jardim continua queimando em nossos corações até hoje. A noção de que temos o poder de decidir nossos caminhos
escolher nosso destino e definir nossa própria verdade é sedutora. O mundo moderno a transformou em doutrina. Siga seu coração. Você é o dono da sua história. Nada pode te parar. Mas será mesmo? Se Deus é absolutamente soberano, então o que sobra do livre-arbítrio? Teríamos nós algum poder real de escolha? Ou seriam todas as nossas decisões apenas engrenagens de um plano já traçado desde a eternidade? As Escrituras não negam a responsabilidade humana. Pelo contrário, em Deuteronômio 30:19, Deus diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Há um chamado à escolha. Há responsabilidade moral. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Em Atos 2:23, Pedro diz que Jesus foi entregue à morte pelo determinado conselho e presciência de Deus. Ou seja, a crucificação, o maior crime da história, foi ao mesmo tempo um ato maligno praticado por homens e parte de um plano soberano para a salvação da humanidade. Esse paradoxo revela que Deus não precisa violar a liberdade humana para cumprir seus propósitos. Ele governa mesmo sobre escolhas livres. É como se a liberdade humana fosse um rio fluindo dentro das margens da soberania divina. Você pode remar, desviar, acelerar, mas nunca poderá sair do curso traçado por ele. Isso nos mostra que nosso livre-arbítrio não é absoluto. Ele é relativo a um plano maior, um plano que não pode ser frustrado. Mas isso nos leva a uma inquietação ainda maior. Se tudo já está determinado, qual é o sentido da vida? Para que orar? Para que agir? Para que lutar? A resposta está no modo como Deus escolheu governar. Em sua soberania, Ele decidiu agir por meio de instrumentos humanos. Ele escolheu usar nossas decisões, nossos erros e até nossas orações como parte de sua vontade eterna. É como um maestro que, mesmo diante de músicos imperfeitos, consegue tirar deles uma sinfonia perfeita. C.S. Lewis disse certa vez: a oração não muda Deus, a oração muda você. E isso se alinha ao conceito de soberania divina. Deus não precisa que façamos algo para Ele agir, mas Ele nos convida a participar do seu plano como coautores secundários de uma história maior. Essa visão nos liberta do peso de sermos senhores do destino, mas também nos responsabiliza diante do eterno. Sim, você faz escolhas, e sim, essas escolhas têm consequências reais. Mas nenhuma delas surpreende ou escapa ao controle de Deus. Pense em Judas, escolheu trair Jesus. Foi responsabilizado por isso. E mesmo assim, seu ato fez parte do plano redentor. Jesus o chama de amigo no momento da traição, talvez para mostrar que mesmo o traidor, sem saber, estava colaborando com a salvação do mundo. Isso é soberania. Um Deus que transforma até as piores intenções humanas em cumprimento de sua glória. Um Deus que não depende de nossas boas ações, mas decide nos usar mesmo assim. E ao fazer isso, nos mostra que liberdade verdadeira só existe quando está submetida ao Rei dos Reis. Nos próximos blocos, vamos aprofundar essa soberania nos eventos atuais, no sofrimento e no destino eterno. Prepare-se, porque as revelações que virão podem mexer com a base da sua fé e das suas certezas existenciais. A soberania de Deus no sofrimento humano. Quando a dor bate à porta, as crenças são testadas. Quando o chão se rompe sob os pés, surgem as perguntas mais profundas e perturbadoras. Deus me abandonou? Ele realmente está no controle? Se está, por que não impediu isso? O sofrimento, mais do que qualquer argumento filosófico ou debate teológico, é o maior desafio à ideia de um Deus soberano. E, paradoxalmente, é também o campo onde essa soberania mais se revela. No livro de Isaías, capítulo 53, vemos um retrato detalhado